Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, com muito amor, com muita paz, com muita fé. Que dia maravilhoso, não é, meninas? E hoje eu trago para você uma palavra abençoada. O tema dessa palavra é: antes de ser a esposa, seja a igreja de Cristo. Amém? Conselho da pastora. Antes de eu derramar esse conselho sobre a tua vida, eu quero te pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe os vídeos, né? Curta esse vídeo também, por favor. Ative as notificações do canal, porque sempre que nós enviarmos novos vídeos, o próprio YouTube vai avisar para você. Não esqueçam. Compartilhe esse vídeo pelo menos com mais 5 grupos que você esteja no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, tá bom? Vamos ao nosso conteúdo? Queridas, você já parou para pensar que antes de você ser a esposa, você tem que ser a igreja de Cristo? Ainda não? Então você está no vídeo certo. Hoje eu quero contar para você um pouco da minha experiência agindo como igreja na vida do meu esposo. Nós mulheres sempre estamos em busca de algo que nos direcione para o nosso próprio interesse. Mas nós sempre nos esquecemos de ser a igreja de Cristo sobre a vida de alguém. Nós muitas das vezes aconselhamos pessoas. Nós muitas das vezes falamos de Deus, mas ainda de forma carnal. Em alguns casos, até mostramos na palavra de Deus que a pessoa ela está fazendo errado, ou que a pessoa está fazendo certo. Mas nesse momento eu quero te orientar que ser a igreja de Cristo na vida de alguém vai muito mais além do que mostrar a pessoa dentro da palavra que ela está errada ou que ela está certa. Eu me lembro que antigamente o meu esposo ele tinha um vício muito forte de pornografia. Isso era muito sério. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Ele tinha um vício de pornografia. E durante algum tempo eu o julgava muito. Falava que ele estava errado. Julgava ele, falava que ele ia para o inferno. Queria durante muito tempo me separar, porque eu não aguentava mais aquela situação. Eu não suportava mais passar por aquela humilhação. Eu não aguentava mais ser humilhada e rejeitada. Só quem passa por isso, ou só quem já passou por isso, que sabe o quanto é desgastante, o quanto é humilhante e o quanto isso é destrutivo. Todos sabem que um homem, né, quando tem um vício de pornografia, ou ele pede para que sua esposa seja igual àquelas mulheres do vídeo, ou ele simplesmente se satisfaz sozinho e pronto. E por esse motivo, ficávamos meses e meses sem nos relacionar, sem nos tocar. Devido ele estar completamente satisfeito com o vício. Óbvio que o vício o alimentava. E a nossa família ela estava cada dia mais sendo destruída por esse alimento maligno. Mas um dia, lendo a Bíblia, me veio um versículo que me fez pensar muito, muito mesmo, sobre esse assunto que eu trouxe hoje para vocês. João 17, 22, 23 fala assim: Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim. Que ele seja levado à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Aleluia.
E através dessa palavra, querido, eu pude entender muita coisa. Mas o principal que me chamou muita atenção é que nós dois, éramos um só corpo em Cristo Jesus. Mas nós não agíamos como um corpo. Queridas, se nós reconhecermos o problema em alguém, além de olhar primeiro para os nossos próprios problemas e defeitos, devemos ceder, sim, a nossa ajuda, oferecer a mão, cuidar um do outro. E isso está muito além de cuidar somente em doenças físicas. Mas nós precisamos entender que nós devemos também cuidar uns dos outros em doenças espirituais também. Isso é reino, isso é evangelho, isso é ser Cristo, isso é ser o corpo de Cristo Jesus. E a partir desse dia, eu pude entender que eu precisava ser a igreja de Cristo na vida dele. E estabelecer sobre nós o poder da unidade de Cristo Jesus, o poder da unidade que está ligado entre Deus e Jesus, o poder da unidade entre Cristo e a igreja. Até aquele momento, eu só estava sendo a esposa. Mas a partir dessa palavra, minha filha, meus olhos se abriram de um jeito. E de verdade, eu oro também para que o seu seja aberto agora, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Nesse dia eu caí muito na real. Comecei a pedir forças a Deus para conseguir ser a igreja de Cristo na vida do meu esposo, assim como Cristo é sobre nós. E assim aconteceu. Eu orei, pedi a Deus que preparasse um momento para que eu pudesse falar com ele, um momento que o terreno estivesse fértil. Porque se o terreno ele não estiver fértil, não adianta você plantar. O melhor é você plantar quando o terreno está bom, para que o plantio ele tenha uma colheita boa, para que quando você plantar a semente, germine através do Espírito Santo. Então eu pedi a Deus com todo o meu coração que enchesse a minha boca para que eu pudesse falar, não o que eu queria falar, mas o que Deus queria falar com ele através de mim. Bom, esse dia chegou. Preparei um ambiente espiritual, e isso é muito importante, porque o ambiente espiritual, ele nos ajuda a identificar situações, a ter discernimento, a fazer com que a pessoa fique mais calma e tranquila e suscetível ao Espírito Santo, né? Mais sensível. Fiz uma boa janta. Quando terminamos de comer, ele disse que estava tudo muito bem, obrigado. Esperei ele relaxar no sofá, sentei-me do lado dele e disse: posso te falar um assunto com você? Ele disse sim. Antes de falar, peguei nas mãos dele, orei e segurando nas mãos, depois eu fiz essa pergunta: meu amor, sem julgamento. Hoje eu não estou aqui para te julgar, porque eu não estou aqui como esposa. Eu estou aqui como a igreja de Cristo e eu quero te ajudar a vencer os teus vícios, os teus medos e as suas dores. Para que o seu relacionamento com o Senhor ele seja sem mácula, ele seja perfeito e em nada deficiente. Para que você tenha verdadeiramente um encontro com Cristo e seu relacionamento ele seja perfeito aos olhos de Deus. Através das suas renúncias, eu creio que o Senhor vai fazer todas as coisas por você. Daí falei: eu sei que você tem um vício de pornografia e eu quero te ajudar. A pergunta é: você aceita a minha ajuda? Você aceita a minha ajuda para vencer esse vício maldito que tem destruído a tua vida e a tua família? Ele ficou meio sem entender, mas ele disse sim. A partir desse dia, queridas, eu fui no nosso pastor, conversei com ele, mas eu não contei a ele o que estava acontecendo. Eu só pedi para ele me dar uma forcinha, né, orando. Falei que possivelmente ele iria procurar o pastor, mas pedi para o pastor, quando visse ele por perto, sondar, conversar com ele, saber se ele estava bem, né? E contei também o pastor ao meu lado, né, como eu era uma pessoa egoísta, como eu pensava só em mim. Confessei aquilo que também era uma parte que me prendia demais. E a palavra do Senhor, ela fala
que nós precisamos contar os nossos pecados, confessar o nosso pecado aos santos, para que através desse confessar nós sejamos sarados, curados no corpo de Cristo, né? Então, conversei com ele, expliquei a minha situação, pedi ajuda. E aí fica um alerta para você, tá, queridas? Abrindo uma aspas aqui. Não deixe de confessar e contar para o seu pastor aquilo que tem acontecido com você e com a tua família. Eles não têm como te ajudar se vocês não contarem. Perde em nome de Jesus essa vergonha. Muitas das vezes a gente tem muita vergonha de falar um assunto desse. E isso não pode ter vergonha. Isso é um problema do corpo de Cristo. E se um não está bem, o corpo também não está. Nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados aos nossos pastores, para que eles nos ajudem em oração. Amém? Então ele fez uma cura com o pastor, se aconselhou, graças a Deus. E eu, claro, né, onde eu estava, linda e maravilhosa, do lado de fora, não entrei com ele, fiquei do lado de fora, pronta para dar os parabéns, pronta para dizer para ele que eu estava ali como igreja, para apoiá-lo, para ajudá-lo, né, e não para julgá-lo. O vício, ele não acabou de uma hora para outra, mas ele já não mentia mais, já não me escondia mais de mim. Toda vez que ele me contava, eu orava por ele, né? Me tratava com Deus. Ficava em oração também sem cessar dia e noite por ele. E hoje, querido, ele me confessa que cada vez que eu orava, depois que ele caía no pecado, ele sentia cada vez mais nojo. Ele se sentia cada vez mais sujo quando ele praticava. E eu quero dizer para você que esse é o processo da limpeza feita pelo Espírito Santo. E esse processo de limpeza, ele foi ganhando força. Ele foi ganhando força e cada dia mais ele se sentia mais forte para lutar contra aquele pecado. E ele conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. Não vou dizer que esse processo foi difícil. Não vou dizer que esse processo não foi difícil para mim, porque foi, e muito. Mas eu estava pronta para assumir qualquer consequência, porque eu queria de verdade salvar aquela alma, né? Das garras do inimigo, das garras de Satanás. E por isso, eu comprei essa briga no mundo espiritual, essa briga dele. Eu quero falar para vocês, querida, de verdade, que esse momento, nesses momentos, né? A maturidade espiritual de uma mulher é muito importante para que o plano de Deus ele seja perfeito, cumprido. Não que Deus precise de mim ou de você, da nossa ajuda para resolver alguma coisa, para o processo. Mas Ele estava nos ensinando dentro desse processo que nós precisávamos vencer esses problemas juntos. Não mais como um, não mais como dois, mas como um em Cristo Jesus. Espiritualmente eu creio que a partir do momento que você entender e reconhecer que o teu marido ele precisa da tua maturidade espiritual para vencer os vícios que o aprisionam, que o escravizam, que faz dele uma pessoa sem posicionamento espiritual, eu tenho certeza que vocês dois vencerão. E o vício, querido, ele pode ser vários outros, pode ser o vício de bebida, vício de drogas, de jogos ou de pornografia, seja qual ele for. Você tem que estar pronta para ser a igreja de Cristo na vida do seu marido, em nome de Jesus. Amém? Essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero ter abençoado você um pouco com esse testemunho, porque é algo que verdadeiramente nem todo mundo gosta de falar, mas eu estou aqui para falar muito sobre essa palavra e sobre os nossos testemunhos, porque eles pregam muito mais do que a palavra, do que aquilo que eu falo. As nossas experiências vão pregar muito mais do que aquilo que eu falo. Então eu quero dizer para você que se você está passando por uma situação desse tipo de vício na tua família, tenha fé. Não perca a fé, não se desespere. Não precisa ficar brigando nem comprando briga com seu marido e nem tampouco esfregando a Bíblia na cara dele para dizer que ele está errado e que ele vai para o inferno. Amém? Ajude ele a passar por esse processo com amor, com dedicação, com o poder da unidade. Não seja a esposa nesse momento, porque a esposa quer matar, né? Nesses momentos. Então, seja a igreja de Cristo. Haja
como a igreja de Cristo, com compaixão, com paciência, com amor e com dedicação ao Evangelho de Deus. Amém? Isso é reino, isso é Evangelho. E eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai estar pregando não apenas para Ele, mas para todos aqueles que estão à tua volta. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo da pastora. Obrigada por você que ficou até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar pelo menos com mais 5 grupos. Tá bom, queridas? Deus abençoe. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais.